Paz e bem, meu nome é Maria Antônia Orreda, sou bacharel em teologia e este é o canal Paixão pela Palavra. Vamos lembrar de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho. Estamos no mês de setembro, mês da Bíblia, estamos acompanhando a carta aos Gálatas, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 28d. A liberdade cristã e o apogeu da abertura de fronteiras. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Palavras do Senhor, graças a Deus. No hino batismal, Gálatas, capítulo 3, versículo 26 ao 28, está escrito: não há escravo ou livre, a partir da unidade em Cristo Jesus. Paulo abandonou a alegoria e se concentrou nos temas da liberdade e do Cristo nos libertou. Aqui se vê o apóstolo defendendo a liberdade concreta e histórica, expressa no verbo nos libertou. Aqui se vê a expressão única no Novo Testamento que apresenta a obra redentora de Cristo. Cristo pagou por nós a dívida e nos libertou tanto da lei como do pecado. A consequência prática é o imperativo: ficai firmes, uma expressão tirada do ambiente dos soldados nos seus postos. Os Gálatas também precisavam permanecer firmes nos postos da liberdade. A obra redentora de Cristo deu a liberdade definitiva. Em seguida, alertou para que não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. O de novo é porque os Gálatas já tiveram antes a experiência da escravidão no paganismo e também nos modos de produção escravagista dos romanos. Corriam o risco de voltar novamente à escravidão do legalismo dos oponentes judaizantes. O amarrar dá uma ideia de ser apanhado ou cair em uma armadilha. O capítulo 5, versículo 1, vem mostrando que a liberdade é uma conquista. Os Gálatas puderam, no primeiro momento, experimentar a liberdade pessoal, comunitária e pessoal. Eles eram livres, porém, ininterruptamente deveriam continuar a reconquistar a liberdade, como se verá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Existe, então, uma vocação para a liberdade para cada um e para a comunidade maior. Se não houver atenção, pode-se cair na escravidão, que alimenta desigualdade, cria divisões, provoca parcialidades, institucionaliza discriminações, respira a diferença, coloca
uns contra os outros e destrói a vida. A liberdade, ao contrário, supera tudo que provoca a morte. Derruba os obstáculos, rompe com as barreiras. Neste nível, como foram eliminadas as discriminações. Ao encontro da igualdade com a liberdade, que é a vida fundamentada na unidade em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 28d. Ou a vida segundo o Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo do 16 ao 25. Eis mais pergunta para o mês da Bíblia. Palavra eclesial. Numa visita à ilha de Lampedusa, para lamentar as centenas de pessoas que se afogaram no mar Mediterrâneo, buscando refúgio na Europa, o Papa disse: hoje, a cultura do bem-estar nos leva a pensar em nós mesmos, torna-nos insensíveis aos gritos dos outros, leva à indiferença em relação aos outros. De fato, leva à globalização da indiferença. Papa Francisco, no dia 8 de julho de 2013. Não há judeu ou grego, vimos isso em Gálatas, capítulo 3, versículo 28a. Como nós, os cristãos, recebemos os estrangeiros, os haitianos, venezuelanos, bolivianos, libaneses, orientais e outros povos no Brasil. Beber água porque o tempo está muito seco. Não há escravos livres. O Brasil tem centenas de escravos análogos e milhões de pessoas desempregadas. O que a palavra de Deus nos pede: não há homem ou mulher. Paulo e os helenitas fizeram um grande esforço para quebrar os obstáculos criados pelo patriarcalismo. Dá um trava-língua, né? Patriarcalismo. E pelo androcentrismo. O que se pode fazer para que as mulheres e os homens continuem a caminhar, usufruindo da mesma igualdade e liberdade? O centro da carta aos Gálatas é a unidade em Jesus Cristo. Quais barreiras os cristãos constroem hoje para criar divisão e desunião? E vamos nos fazer essa pergunta. O centro da carta aos Gálatas é a unidade em Jesus Cristo. E quais as barreiras que hoje construímos para criar divisão e desunião? Essa pergunta era para que nós meditemos e respondemos cada uma pessoalmente. O próximo vídeo nós começaremos a terceira parte para já no início da semana, da última semana de setembro, nós começarmos a finalizar o estudo da carta aos Gálatas. Até o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro.